Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da faculdade, chefe da unidade de transplante de fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E vocês já sabem, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Oswaldo De Conte. O professor Oswaldo De Conte é um ortopedista, professor da nossa instituição, ele é mestre, é doutor, ele é aqui da nossa região, ele nasceu em Monte Aprazível, mas teve sua vida praticamente, viveu em Mirassol até vir fazer faculdade aqui, daqui, residência no Rio de Janeiro, e tem toda uma trajetória que nós vamos discutir antes de nós entrarmos propriamente na sua área de atuação. De Conte, você vem de uma família italiana, tuita bonacente. Você, alguém em tua família teve uma influência decisiva para tu fazer medicina? Você vem de uma família de médico, pai, avô? Eu tinha um tio médico formado, acho que na década de 30, se não me engano, no Rio de Janeiro, naquela época onde tinha a faculdade, e eu lembro de conviver com ele. Está em tua memória isso? Sim, tá. Eu cheguei, quando eu fazia ele faleceu quando eu fazia cursinho. Eu imagino que deve ter tido alguma influência, né? Porque ele era todo, naquela época que médico era, inclusive o consultório era dentro da casa, era uma cidadezinha do interior ali era muito comum isso, né? Na região de Bauru, e ele tinha o consultório dentro da casa e uma Santa Casa na cidade. E era praticamente ele só o médico. Então era aquele doutor famoso. Era o doutor faz tudo. O doutor faz tudo, Inclusive eu achava curioso que na placa no consultório está o nome dele, e depois está escrito assim, cirurgião e parteiro. Ele fazia de tudo, né? Fazia inclusive depois que ele faleceu, a família me doou os livros dele. E era livro assim, por exemplo, a formação dele em termos de ortopedia era tal qual, vamos dizer, a minha aqui. Ele já tinha isso na década, evidentemente, guardando as devidas proporções, mas era uma formação muito grande. E ele fazia tudo, realmente tudo. Era um médico. Era médico? Era médico geral. E fazia, e eu, criança, passava férias lá e você tinha sempre aquele doutor e tal. Deve ter influenciado, com certeza, né? Mas foi o único. Você tem essa placa, De Conte, essa placa. Quando eu chego lá na Universidade Federal da Bahia, eu ainda encontro placa de farmácia escrito com PH e tal. Ainda tem essa. Você tem essa placa? A casa dele ainda existe até hoje, tal qual era. Ele é de Agudos, ali região de Bauru. De Bauru. E tem a placa, eu não sei te dizer, faz muitos anos que eu não vou lá, não sei te dizer se existe a placa, mas tinha na casa. O consultório tinha ainda, a mesinha e tal, ficou lá. Eu estava achando que quando a família fez essa remessa de livro para você, essas coisas, veio a placa. Não, a placa ficou na parede, porque ainda eles preservaram o consultório, a mesa, uma mesa de exame, tinha uma mesa de exame, uma antessalazinha. E ele... Não veio. Você fez só os livros. Os livros, naquela época a gente usava muito jaleco. Hoje o jaleco é isso aqui. Naquela época a gente chamava de jaleco, era tipo uma camisa, né? Uma camisa. Então, ganhei alguns dele, mas ele já tinha falecido. O De Conte, dentro você, salvo engano, se não me falha a memória, você formou em 1981? Não, me formei em 78. Formou em 78. 78, a sexta turma, que estamos fazendo 40 anos agora em dezembro, 6 de dezembro, 6, 8 de dezembro. Quem de tua turma continuou na carreira docente, está hoje na faculdade, no hospital? Ficou, que hoje já não está mais, era o da patologia, o Cícero Meneghetti. O Miguel Zerati era o PP da minha turma. A Lígia Nicoletti, que faleceu recentemente, que fez anestesia da minha turma. O Luiz Táparo,
patologista. Patologista, ficou um tempo na faculdade, hoje não está. Que ficou na cidade. Não, na faculdade ficou, acho que foram só esses mesmo. E quem foi que momento foi que você decidiu fazer oncologia? Oncologia não, ortopedia. Depois nós vamos chegar lá também, que ele faz oncologia, trata tumores ósseos. Mas... Na ortopedia, naquela época a gente tinha... eu estava, como teu terceiro, quarto ano, você não tem muita noção do que você vai fazer. E eu acompanhava, era amigo do médico de Mirassol, Dr. João Trabuzzi, que era cirurgião geral, e tinha recém-chegado em Mirassol, depois de muitos anos, 3 ou 4 médicos em Mirassol, antigos e tal, e já chegou uma geração nova, acho que 74, 75, por aí. E a gente entrava em cirurgia geral com ele, de apendicite, gastrectomia, essas coisas todas. E em Mirassol, na ocasião, não tinha um ortopedista só, que não era de lá, era de Monte e tal, e ele falou, por que você não faz ortopedia e vem para cá? E naquela ocasião ainda tinha, por exemplo, tinha a Santa Casa de Mirassol, que estava investindo, tinham construído uma UTI e tal, então ficou, vamos implementar a coisa aqui. Tanto é que quando eu terminei a residência, eu voltei meio tempo em Rio Preto, embora morando aqui, mas eu ficava um período aqui e um período em Mirassol. Fiquei, eu acho que um ano e pouco, tinha consultório em Mirassol, e depois voltei direto para cá, acabei ficando direto na faculdade. Então, aí eu comecei, por causa disso, eu comecei a fazer ortopedia e tal, frequentava aqui em Rio Preto, geralmente, na ocasião, o responsável pela ortopedia do HB era o Dr. Aloysio Rossi. Aloysio Rossi, é vivo até hoje. Ele está aqui na cidade? Está na cidade. E ele era médico da Beneficência Portuguesa, ele e o Dr. Antônio Lopes, que era o médico da Beneficência. Então a gente acompanhava, porque naquela época não tinha ortopedia dentro do HB, não tinha praticamente nada, não tinha nem material para cirurgia, a gente fazia muito pouca coisa. Foi a Luiz que começou o serviço? A Luiz, Depois veio na ocasião veio o Cleo Roma, o Cleo Roma ficou um pouco tempo depois já, mas veio a Luiz, depois veio o Dr. Guaraci Carvalho, falecido também. Que tem um filho médico. Tem um filho que hoje está lá com a gente. Aí, quando teve aquela transição da faculdade, que foi o começo de 79, que teve aquela mudança, fecha a fundação e abre a fundação, não tínhamos não tinha mais ortopedista na faculdade. Eu estava terminando a faculdade, eu tinha que optar ou ficar aqui para fazer residência ou ir embora e tal. E na ocasião ainda chegou a vir um ortopedista que era do Rio de Janeiro, que veio para cá para assumir a disciplina de ortopedia. Ele veio na ocasião como convite do Dr. Liberato. E veio, então nós vamos montar um serviço de residência, eu ia fazer a residência aqui, íamos fazer e íamos depois para fazer residência, etc. Mas aí foi aquela transição, aquele rolo todo na faculdade, greve, ficou em torno de 3 meses parado, o nome dele era Silvio Passarini. Ele falou, não, eu vou voltar para o Rio. Eu falei, bom, agora eu dancei, né, porque não tem residência. Isso já era fevereiro, mais ou menos. Eu falei, então você me leva para o Rio. Ele falou, eu vou lá, trabalhava no hospital que tinha residência, e posso ir? Pode, tal, acabei indo. Fui em fevereiro, tal, fiquei, e daí eu saí daqui e fui embora. Se formou. Terminei, naquela ocasião, naquela época,
A residência eram só 2 anos, a residência de ortopedia. Ô Deconte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois eu quero que você conte um pouco dessa experiência sua como residente de ortopedia no Rio. Principalmente, eu vou deixar uma pergunta no ar. A residência nessa época era remunerada? Por favor, não mude de canal, nós vamos para um pequeno intervalo. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando para o segundo bloco do Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Deconte, um ortopedista, professor da nossa instituição, e ele fez sua formação no Rio de Janeiro de ortopedista. Deconte, antes de nós entrarmos nas doenças que nós vamos falar, como é que foi essa vivência? A bolsa era bem remunerada? Você, para sobreviver no Rio como um estudante de pós-graduação, que a residência é uma pós-graduação? Não, na ocasião não existia Comissão Nacional de Residência Médica, o salário era uma pequena bolsa, tá? E a gente sobrevivia com essa pequena bolsa e plantões em casa. No Rio tinha muito na época casa de saúde, eram instituições assim com pequena cirurgia e tal, e em regime de plantão, e eu para complementar o coisa, a minha esposa era professora e ele trabalhava em Queluz, que é uma cidade mais próxima do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo. Ela era concursada aqui e fazia esse esquema. Então ela viajava para o Rio e a gente foi tocando e tocamos 2 anos, depois voltamos, né? Aí você voltou e foi contratado pela instituição. Sim, eu voltei, fui contratado pela instituição e ela transferiu, tinha concurso de remoção e ela veio para José Bonifácio. Ficou mais alguns anos José Bonifácio, e depois finalmente foi. Era tudo, você ia longe, ia voltando e voltava para a cidade. O chefe da ortopedia nessa época, quando você chegou? Quando eu cheguei não tinha voltando, porque outro dia eu estava escutando, se não me engano, o Aled aqui com você, que ele falou que a instituição começou a desenvolver, que o pessoal começou a voltar. Então, quando eu voltei, estava aqui na ortopedia o Forne, que ele era 2 anos na minha frente, tinha completado a residência e tinha voltado. E tinha um outro colega, que era de Mirassol também, que faleceu, grande amigo meu, o Fernando Pagliarini. Ele tinha terminado a residência em São Paulo e veio, como ele era de Mirassol, ele voltou e o Forne agregou ele na faculdade. Então, mas tinha um pequeno serviçozinho no hospital de base. Depois de 81, começo de 81, eu voltei. E aí a gente começou a fazer um pequeno serviço. Depois, por volta, acho que eu não sei te dizer, mas talvez 83, 84, por aí veio o doutor Alceu, que está até hoje lá. E então aí começamos a crescer. Ficou um ou outro, na época a gente não tinha
residência credenciada, nada. A gente teve teve uns 2 ou 3 alunos daí que fez uma residência com a gente, tipo estágio. Tá. Depois nós conseguimos um credenciamento pelo MEC, e daí começou a vir residentes e tal. Aí nós solicitamos, porque a residência da ortopedia até então só era válida quando credenciada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia. Aí nós requisitamos, tinha todo um processo de credenciamento, recebemos visita e tal, e fomos credenciados pela Sociedade Brasileira. Quando foi? Eu acredito Mais que ou foi em menos. 87, por aí, primeira turma, que entraram 3 residentes. E depois, nesse período, nós começamos, então, abriu mais o departamento, 87. por aí. Aí abriu mais o departamento, nós contratamos vários colegas, que estão todos até hoje lá. O Deconte, vocês, como toda a área nossa, nós temos essa formação geral. Você é um ortopedista geral, né? Tem experiência com trauma, com tudo. E cada dia que passa, nós vamos tendo especializações. E hoje nós temos médico ortopedista que faz mais ombro, outro faz mão, outro faz joelho. Quando foi que começou a dar essa virada? Foi nesse período? Foi. Quando começou a residência, por volta de 88, por aí, nós tínhamos um grupo grande, éramos 8 ortopedistas, que a gente, Hospital de Base, Beneficência, Alça, Santa Casa, era um grupo grande. E daí nós começamos essa diversificação em termos de especialidade. E estava começando, então, a época da oncologia ortopédica. Até então, na década de 80, por exemplo, o câncer ósseo era sinônimo de morte. De morte e, na melhor das hipóteses, amputação. E estava se começando a fazer isso, e teve uma jornada aqui, naquela ocasião, que vieram vários colegas da Unifesp, da Escola Paulista, e dentre eles tinha um que era o responsável pelo início do grupo de tumor da Unifesp. E contatos aqui e tal, e a gente falava, precisava ter alguém aqui, porque até então não tinha ninguém no interior que fizesse nada. Aliás, não tinha nada, tinha São Paulo só. Aí eu comecei a frequentar a Unifesp e nós começamos a direcionar. Daí fiquei alguns anos, uns 2, 3 anos com ele. Depois, isso já era 91, 92, eu ia começar a fazer a pós-graduação e era mais prático, por locomoção, viagem, aula, essas coisas, era mais prático fazer em Ribeirão Preto. Então eu deixei a Escola Paulista, que era o Dr. Reinaldo, e nesse meio tempo eu conheci o Dr. Walter Pena, que era do Hospital AC Camargo. Então passei mais uns 2 anos lá, assim, ia semanalmente, passava 2, 3 dias, fazia... E começou a fazer essa formação oncológica, digamos assim. Bem, sobre essa formação oncológica, nós vamos conversar no próximo bloco. O professor Deconte, ele tem sua área de concentração em tumores ósseos, mas ele vai falar disso no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva.
Núcleo de Atendimento Multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. E o professor Deconte agora vai falar para nós quais são os tumores mais comuns que acomete o osso. Quais são, Deconte? Bom, o tumor ósseo, primariamente, é um tumor infantil, um tumor do crescimento. A gente tem vai de 0 anos até 20 anos, mais ou menos, que é a grande parte dos tumores. Vamos dizer, o que é bom é que mudou muito o tratamento, porque até a década de 80 você tinha o tumor, amputava e assim mesmo não estava aliviando da dor. Ô, Deconte, desculpa aqui te interromper, mas antes de ir no tratamento, a mãe que está nos assistindo agora, quando é que ela deve suspeitar, assim, um primeiro sinal que ela diz, opa, tem um problema nesse osso, meu filho, precisa levar para o médico? É mais complicado na criança, porque normalmente a gente tem a tendência a não dar muita... tá doendo, você é mãe e tal, você não dá muito... Tomou uma pancada e tal. E geralmente, na criança, nessa faixa etária, o tumor é basicamente a nível do joelho. Do joelho? Que é a região do organismo de crescimento mais rápido e é uma doença do crescimento. Do crescimento. Então, por exemplo, a criança começou a queixar de dor, por exemplo, no joelho, digamos. Não tem nenhuma outra alteração, não tem trauma, tal. Então, vale a pena ficar atento. Principalmente se isso for persistente. Tá. Queixou hoje, demora, queixou depois de amanhã. Porque a mãe acaba sabendo se tem ou não razão da queixa, né? Porque não é toda queixa, por exemplo, que você vai querer correr atrás de hospital. Mas não desvalorizar completamente a queixa. E, evidentemente, principalmente se você vê alguma coisa, porque a gente tem coisa de, vamos dizer, do Brasil, o diagnóstico nosso é muito tardio. Muito tardio. A maioria dos tumores. Na maioria dos tumores você vai detectar com 5, 6 meses de evolução e aí na maioria das vezes, às vezes é muito tarde. O Deconte, então, quer dizer, não necessariamente ela tem, pelo que o professor Deconte está falando aqui, não necessariamente você é deformidade, o tumor cresceu, o joelho ficou. Essa queixa é persistente. Então, essa queixa persistente não precisa... Claro que amanhã olhar, ela não vai ver nada. Não vai ver nada. Mesmo, na maioria das vezes, mesmo o colega que atender pela primeira vez não vê nada. Entende? Então, ele tem que estar suspeito. E tem um outro problema também muito, eu diria assim, muito angustiante, porque existe uma série de lesões benignas e pseudotumorais se superpõe na mesma região que não tem significado clínico importante, que não requer maior tratamento, só que aparece a imagem radiológica. Aí você está falando de um raio-x ou uma tomografia? Sim, um raio-x. Raio-x. Aí a criança caiu, vai fazer uma radiografia por qualquer razão, aparece uma lesão, tá? Na grande maioria das vezes, benigna, sem nenhuma consequência, sem nenhum problema nenhum. Só que a hora que vê, geralmente começa o problema no próprio exame. Porque o técnico que está fazendo o raio-x já olha, parece que tem alguma coisa. Aí fica, você imagina uma mãe chegar no diagnóstico com a criança e falar, olha, tem um tumorzinho, esse é o pior. A hora que põe no diminutivo, então, é um tumorzinho,
Aí, enquanto ela não achar alguém que vai falar para ela o que é O que aquilo, é? acabou. Então, é uma coisa de difícil solução isso, porque você tem tanto o que precisa ser diagnosticado, quanto o que não tem grande importância. Então, por isso que acabou sendo uma área mais restrita dentro da ortopedia e que todo mundo tem a formação e tal, mas acaba encaminhando. Você tem essa suspeita radiológica. A mãe está se queixando que o seu filho tem dor, ela vai, faz um raio-x, aparece uma lesão. Isso aí fecha o diagnóstico como? Não, aí a gente tem todo um protocolo de exames, por exemplo. O exame o mais importante, ao contrário do que todo mundo pensa, para a gente o mais importante é a radiografia simples, de qualidade. Tá. Aí eu vou ter noção de coisa. A partir daí, então, eu vou ter uma sequência de fazer. Eu vou fazer tomografia, porque nós temos na década de 80, quando começou isso, a gente tinha só raio-x, entende? Tinha muito pouco local que tinha tomografia e ressonância. Então, a gente se habituou mais ao raio-x. Tem a experiência. Tá. Então, feito o raio-x, nós vamos partir para uma outra, para complementação diagnóstica. Aí eu vou usar, tipo, a cintilografia para eu poder ver se isso é só local ou se tem alguma outra região. Aí eu vou fazer a ressonância, vou fazer a tomografia, um ou outro, ou os dois, mas já para me direcionar opção de tratamento. Não para... Ô Deconte, nós estamos chegando quase no final e eu te interrompi. É importante você falar da evolução do tratamento. Sim. A evolução do tratamento. Feito o diagnóstico, se for uma lesão benigna, nós vamos tratar, alguns casos só expectante, só observar, não vai se fazer nada. Alguns casos vai fazer uma cirurgia de remoção pura e simples. E se for maligno, então a gente entra para o protocolo. Por exemplo, o protocolo quimioterápico. Tá? Normalmente a gente faz uma quimioterapia em torno de 12 semanas, em torno de 3 meses mais ou menos. Depois desses 3 meses de quimioterapia, a gente vai partir para o tratamento cirúrgico e depois volta para a quimioterapia. O protocolo é em torno de mais ou menos o ano todo de tratamento quimioterápico. Alguns tipos de tumor a gente pode associar, depende da agressividade, a gente associar a radioterapia, mas sempre dentro de um protocolo. A amputação ficou no passado? Não. Não, porque, como eu disse, como é um tumor de infância, por exemplo, a gente tem a opção de colocar próteses, etc., mesmo em infância. Só que eu pegar uma criança, por exemplo, de 7 anos de idade, que ela vai crescer até 18, eu não tenho muita opção. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou ter que ficar refazendo inúmeras vezes. Então, e depois outra, depende do local, depende da região, do local que tiver, eu não tenho como tratar a não ser amputação. Então não está... Faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento, é uma das opções. Quando é possível, depois com o advento da quimioterapia e de tudo isso, a gente consegue restringir esse tumor e partir para um tratamento cirúrgico, tá? De remoção e substituição por endoprótese, por uma técnica recente, nós já fizemos 2 vezes aqui no hospital. Você tira o segmento do osso, congela isso em nitrogênio líquido, limpa completamente o tumor, quer dizer, a hora que você botar no nitrogênio, ele vai matar tudo que é orgânico, vai ficar só o mineral. Então você volta e usa aquilo como o próprio enxerto. Tá? É uma opção do próprio paciente. Do próprio paciente. É uma opção de tratamento, mas não dá para descartar a amputação. Conte agora do adulto, rapidamente, quais são os tumores mais comuns do osso do adulto? O problema mais comum do osso do adulto hoje é a metástase, porque com o aumento da longevidade, está aparecendo mais tumor no homem, principalmente próstata, e na mulher mama, que ela praticamente se cura o paciente, só que ele pode ter metástase. Então, no adulto, normalmente é metastático.
ou metastático ou mieloma, que é uma lesão hematológica, vamos dizer assim, extremamente comum, não sei se no nosso meio nós temos muito caso em segmento de mieloma. E esses tumores metastáticos, eles dão dor, o doente sente dor, como é que... Às vezes, a primeira manifestação, inclusive da doença de base, é a fratura. Porque ele vai destruir o osso, ele vai destruindo o osso e o paciente do nada quebra. Então, a hora que você vai ver, você vê a imagem compatível com uma fratura patológica e a partir daí, então, você vai fazer o rastreamento para descobrir de onde é o primário. Professor Aldeconte está falando uma coisa muito importante. Às vezes, uma dor que você sente aguda, sem trauma, sem nada, um espirro, por exemplo, uma batida em um braço, uma coisa bem significante, aquilo quebra a chamada fratura patológica, e isso aí nós temos uma evolução de tratamento e quem sabe até dar diagnóstico do tumor primário. Sim. Professor Aldeconte, estamos chegando no final do programa, deixa uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu acho que o importante é a precocidade do diagnóstico. Tanto o tumor primário, como o tumor metastático, precisa ser diagnosticado o mais rapidamente possível. Existe tratamento, não é o fim da linha. A gente tem pacientes aí operados com 20 anos de evolução, Que coisa. que estão bem normal. Então, boa qualidade de vida. Boa qualidade de vida normal. O importante é esse, não não adianta fugir, tá? Não precisa ser feito o diagnóstico, precisa ser feito o acompanhamento, porque é tudo protocolo. É tudo o que se faz aqui hoje é o que se faz nos Estados Unidos, todo. No mundo todo. É tudo, não é em criação, é tudo baseado em protocolos internacionais. Então precisa ser feito precocemente o diagnóstico. Obrigado, professor Aldeconte, obrigado a vocês, paz e saúde, tenham uma boa semana.